A Jesus toda honra e toda glória. Nós estamos participando mais uma vez de um devocional e vamos falar sobre a gente vencer as propostas do maligno, resistindo àquilo que às vezes ele vem apresentar como atalho, como mentira, né? Tiago 4,7 ele diz: sujeitai-vos ao Deus Todo-Poderoso, resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Né? Foi o que Jesus fez, né? Jesus foi tentado, Jesus sempre respondendo com a palavra de Deus, e quando ele viu que ele não ia conseguir, ele se ausentou. Né? Muitos cristãos, muitos de nós pensam ou acham que a gente precisa enfrentar o maligno no dia a dia, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Né? A Bíblia não manda a gente fazer isso. Por quê? Porque o maligno ele sempre vai tentar nos enganar, ele vai tentar sempre se aproveitar da ingenuidade, da nossa fraqueza humana, para poder atrair pessoas, fazendo com que essas pessoas acreditem que precisam enfrentá-lo. Mas Jesus não ensina a gente através da palavra dele, não. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu o inimigo. Ele já derrotou o inimigo na cruz do Calvário. Olha que bênção, né? Que ato sublime que Jesus fez por nós, né? E Jesus não espera que nós venhamos enfrentar o maligno, não, meu irmão. Mas que nós venhamos resisti-lo, né? Resistir às suas mentiras, suas farsas, os seus atalhos, aquelas mentiras, aquelas mazelas que ele fica apresentando. E a gente precisa, sim, estar sempre agregado às coisas de Deus, às coisas do alto, para a gente perceber o que é de Deus, o que não é de Deus. Buscar mais o discernimento espiritual. Nós não precisamos lutar contra o maligno, não. Mas sim permanecer pertinho de Jesus, ouvindo atento às orientações, ouvindo a voz do Espírito Santo que está em nós. Ele é o nosso sensor espiritual, é ele que nos conduz no caminho reto, no caminho certo. É ele que traz para nós Filipenses 4,8, para a gente ter pensamentos do alto, pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos saudáveis, pensamentos puros, né? E não agregar qualquer tipo de engano que vem do maligno no nosso coração. E outra coisa, meu irmão, não precisa ter medo dele, não. Ele já sabe que já está derrotado e vencido, ele sabe disso. E o objetivo maior dele é tentar não ir sozinho para o inferno, levar quantas pessoas ele puder levar para o inferno. E a gente lembra, meu irmão, de Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 é algo assim sublime para nossas vidas. A gente entender, saber separar as coisas certas das coisas erradas. Apocalipse 21:8 diz que os incrédulos, os depravados, os assassinos, pessoas que cometem imoralidade sexual, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, repito, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre, junto com o maligno e os seus demônios. Olha que coisa terrível, né? E essa, meu irmão, é a segunda morte. É o que a palavra de Deus está falando para nós, né? A gente precisa entender que o nosso papel é resistir ao inimigo e às suas propostas, como Jesus resistiu. Ele ensina direitinho para nós, né? No terceiro tentação, Jesus veementemente combate com a palavra de Deus. E a gente lembra em Apocalipse 21:7, nós falamos Apocalipse 21:8, não foi? Dos que não vão herdar o reino do céu, sim. E agora, olha só o que fala Apocalipse 21:7. Quem vencer, ou seja, quem perseverar na fé, vence, herdará todas as coisas. E aí Deus diz para nós, e eu serei o seu Deus, e este vencedor, que vencer essas propostas, será meu filho. Olha que bênção para nós, né? A gente precisa crer, meu irmão. Crer que Jesus está conosco em todo o tempo.
A gente precisa viver com cautela, sabedoria, ficar atento sempre a esses tipos de propostas, tipo de atalhos que o inimigo às vezes apresenta. E aí é por isso que nós precisamos orar por discernimento espiritual, para que nós possamos ver, reconhecer, entender. Por isso que a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque o inimigo ele nunca desiste. Ele sempre espera uma oportunidade, uma brecha que a gente abre. Lucas 4,13. Ele fala sobre isso. Né? E acabando o maligno de tentar Jesus, né, a terceira tentação, Lucas fala que ele ausentou-se por algum tempo. Meus irmãos, o maligno ele tentou Jesus, sabendo que Jesus era Deus. Imagina nós que somos pecadores. Quando ele viu que ele não conseguiu nada com Jesus, ele se ausentou-se mais por algum tempo. Né? Por isso é que nós precisamos sempre crer que Jesus está conosco, que o Espírito Santo de Deus está em nós, nos blindando, mas a gente precisa resistir firme. Não ter nenhuma dúvida no coração de que Jesus venceu o maligno lá na cruz do Calvário. Olha que maravilha para nós. A gente não ter medo, mas permanecer sempre em Jesus, todo o tempo, e assim nós resistiremos, nós seremos mais do que um vencedor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Cuida, Pai, de cada um de nós, Pai. Não permita que nós caiamos, Pai. Oh Deus, nessas tentações, que dá para cada um de nós, Jesus, mais discernimento espiritual. Que o teu divino Espírito Santo esteja em nós, nos blindando desses ataques malignos. Nós sabemos que ele vai sempre tentar, mas ele está derrotado. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.